vou confessar pra vocês, eu tô até rindo internamente aqui, porque eu vou confessar pra vocês que eu não sei exatamente o que eu vou falar nesse vídeo, mas eu me liguei que muita gente tem dúvidas sobre como escolher o estilo da sua decoração, né? Qual a importância de escolher o estilo, como que eu entendo qual é que é meu estilo, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, só que assim, a minha intenção não é ficar aqui listando pra vocês um monte de estilos de decoração, até porque já tem um monte de vídeo sobre isso, mas enfim, eu queria dar minha contribuição aqui dos meus 2 centavos, então vamos ver como é que esse vídeo sai, vem comigo pra me acompanhar. A gente vai falar sobre estilo de decoração, eu vou comentar contigo o que eu acho essencial de tu saber. Vamos começar do começo, né? Por que é importante de a gente escolher um estilo para decoração, seja da nossa casa, do nosso consultório, do nosso trabalho, enfim, de onde a gente estiver. Porque o estilo, ele vai impactar em todos os elementos que a gente vai escolher para esse ambiente, tá? Seja no mobiliário fixo, no piso, no acabamento das paredes, no revestimento que a gente vai colocar nessas paredes, no mobiliário solto que a gente vai escolher, na iluminação, seja ela uma iluminação mais técnica ou mais decorativa. Enfim, o estilo que a gente vai escolher, ele vai impactar em todas as coisas, inclusive na decoração, os elementos mais decorativos, assim mesmo. Então, é muito importante que a gente entenda qual que é o estilo que a gente gosta e que faz sentido pro nosso formato de vida e para aquelas atividades que vão ser desenvolvidas ali, para que a gente realmente consiga fazer algo que tenha contexto, que tenha sentido e que a gente olhe e realmente seja harmônico, onde tu, obviamente, se sinta bem. Então, bom, quais que são os estilos, né, que a gente pode escolher, né? Então, a gente pode estar falando aí de trabalhar um estilo mais clássico, né? Tem gente que gosta bastante daqueles formatos mais de moldurinha, mais rebuscado, mais requintado, com mais brilho. Então, isso a gente tá falando de um estilo mais clássico, a gente pode estar falando de um ambiente mais rústico, de um ambiente mais industrial, de um ambiente com uma característica mais escandinava, ou então mais contemporânea, né? Então, enfim, a gente pode estar trabalhando os nossos ambientes com características bastante diferentes, né? E essas características aqui do tipo, as que eu citei aqui pra vocês, existem muito mais, é o que a gente chama então de estilo. E aí talvez você esteja te perguntando, tá, mas existe um estilo melhor do que o outro? Não, não existe um estilo melhor do que o outro. Mas esses estilos, eles nos passam sensações e eles influenciam na nossa forma de interagir com o espaço e principalmente, aqui agora eu vou falar de caso tu esteja planejando fazer o teu consultório, o teu escritório, a tua sala comercial, os estilos, eles passam uma informação sobre o nosso negócio para as pessoas que estão ali chegando, que querem contratar o nosso serviço, que querem comprar o nosso produto, né? Então, o nosso ambiente, assim como a nossa aparência, né? Assim como tudo, na verdade, passa uma mensagem, né? Então, quando a gente está falando de um ambiente comercial ou de um ambiente onde a gente vai estar atendendo com serviço, é muito importante que a gente entenda qual que é a influência das características desse espaço, qual que é a influência que isso vai ter sobre a percepção das outras pessoas. Então, como eu falei pra vocês, né, a minha intenção aqui com esse vídeo não é ficar te ensinando quais que são os estilos e as características dele. Mas eu quero te falar um pouco mais também sobre o estilo que a gente mais trabalha aqui no escritório, por que disso, né? E te contextualizar sobre por que eu acho que esse é um estilo que combina com a maior parte dos formatos de vida das pessoas de hoje em dia, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a arquitetura, ela conta a história do nosso tempo. Então, se a gente for ver a arquitetura, não só de arquitetura externa, né, construção em si, mas o interior também, ela acompanha as histórias que a gente tem ao longo do tempo, né? Isso se dá não só pelo fato de que a estética muda, mas também pelo fato de que a função muda. Então, a forma como a gente tratava os ambientes antigamente não é mais a forma como a gente trata eles hoje, esteticamente, justamente porque as atividades que a gente desenvolve em um ambiente, desenvolvia antigamente, não são as mesmas atividades que a gente desenvolve hoje em dia. E aí, então, quando a gente fala, né, dessa evolução dos estilos de decoração, a gente tá falando também da evolução do nosso estilo de vida, da evolução da função, e a gente tá falando também da evolução dos materiais em si, né? Então, antigamente a gente não tinha, por exemplo, uma gama de materiais como a gente tem hoje para usar. Hoje a gente tem muito mais disponibilidade de tecnologia em vários sentidos, tanto de materiais, de superfícies, quanto de acabamentos. Então, por isso que é legal de a gente entender como que o estilo, né, ele também vai acompanhando essa evolução que é natural, não só de estética, mas também de função
inovação e de tecnologia que vai acontecendo na história. Então, por exemplo, assim, né, antigamente a gente tinha muito mais a cozinha num ambiente separado da sala, hoje a gente já trabalha esses ambientes de forma mais integrada. Mais antigamente, né, a gente não tinha nem banheiro dentro de casa, né, hoje a gente tem vários banheiros, né, enfim, a configuração de vida mudou muito. E aí, bom, por que eu tô falando de tudo isso, né, dessa questão de função, de tecnologia? A gente aqui no escritório, né, gosta muito de trabalhar esse estilo mais contemporâneo. Por quê? Porque esse estilo mais contemporâneo, ele também tá mais atrelado, né, de uma forma um pouco mais intensa a toda essa evolução de materiais, de tecnologia, de forma de fabricar, de acabamentos. Então, tem muito mais a ver, porque é uma coisa que anda mais aliada com a outra. Significa que a gente não pode misturar estilos de forma alguma. Inclusive, fica bastante interessante, traz personalidade pro ambiente a gente ter algumas misturas, sim, mas é importante que a gente escolha uma base, né? Então, a gente precisa escolher um estilo predominante que vai ser a base do nosso espaço e a gente pode sim, deve, né? Fica bastante interessante a gente trabalhar elementos pontuais aí que vão ser característicos de algum estilo. O importante é a gente entender que tem estilos que simplesmente não vão funcionar entre si, né? Então, por exemplo, assim, o estilo mais industrial, ele não casa com o estilo clássico, por exemplo. Um estilo minimalista, ele não vai casar com o estilo clássico também, porque, pô, o clássico é mais sobre excesso, sobre a gente trabalhar bastante informação, sobre a gente trabalhar mais luxo, né? E o estilo minimalista não tem a ver com isso. Então, tem estilos que sim vão casar entre si, que vão se complementar, mas tem estilos que simplesmente não vão funcionar bem um com o outro, que vai ficar, assim, aquela sensação de que, cara, não tá casando uma coisa com a outra, sabe? Se tu tá curtindo esse vídeo, já aproveita, deixa aqui o teu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, já te inscreve e ativa lá o sininho pra receber as notificações sempre que a gente colocar vídeo novo por aqui. Vamos lá, continuando. E aí, bom, o que é importante, então, quando tu vai pensar em escolher o estilo da tua casa? Em primeiro lugar, tu precisa pensar na tua rotina, né? Então, o estilo de arquitetura que tu vai escolher, ele precisa colaborar com a rotina, ele precisa ser funcional. Ah, Ana, significa que não dá pra gente adaptar os estilos pra transformar em uma coisa funcional? Não significa de forma alguma. Mas existem coisas que vão funcionar melhor em determinados estilos, então é importante que tu entenda como que é a tua rotina e qual que é a melhor forma de a gente adaptar isso, né? Então, por exemplo, assim, isso fazendo propaganda de novo, né? Gosto muito do estilo contemporâneo. Então, olhando o estilo mais limpo, né? Se a gente for pensar até mais fácil de manter, mais fácil de limpar, com superfícies, né? Geralmente mais tranquilas de a gente fazer higienização, sem muitos detalhes nos móveis pra gente estar tendo que se preocupar demais com limpeza. E isso casa super bem com o nosso formato de vida um pouco mais corrido contemporâneo. Quem tem uma vida realmente mais agitada, que não tem muito tempo de sobra, eu sugiro que então escolha um estilo que seja mais parecido com isso, que seja também mais fácil de manter, de fazer manutenção no dia a dia. E aí, uma coisa extremamente importante, um erro que eu vejo as pessoas cometendo, é assim: eu vou num lugar que eu gosto muito, que é super legal, e aí aquele lugar, aquele ambiente, ele tem um estilo diferente, e eu curti muito, eu tive um momento super legal ali, então eu acho que aquilo é um estilo que eu tenho que fazer na minha casa, né? Ou que aquilo é um estilo que eu tenho que fazer no meu escritório, enfim. Exemplificando, né? Então, por exemplo, assim, vou comemorar meu aniversário, sei lá, de um amigo, enfim, no restaurante, né? Cara, o restaurante é um lugar que tu vai ali 3, 4 horas no máximo, né? Tu não fica mais do que isso num restaurante, e ele pode ter um estilo completamente diferente, inusitado, um estilo que talvez nem seja aquela tua preferência de ficar, assim, anos ali dentro. Mas, muito provavelmente, tu teve um momento tão legal naquele lugar que tu ficou com uma memória muito positiva daquele estilo de arquitetura. Por quê? Porque tu curtiu aquele ambiente. Mas não necessariamente aquilo é um estilo que tu vai conseguir curtir ou que vai fazer tu te sentir bem num espaço muito longo de tempo, né? Então, muitas vezes as pessoas frequentam algum lugar que elas gostam muito, frequentam um bar, frequentam um salão, frequentam uma festa, frequentam um restaurante, algum lugar assim, que tenha um estilo que seja mais pesado, mais carregado, e aquela pessoa tem um momento legal naquele lugar, ela pensa assim, pô, mas eu quero fazer isso na minha casa. Como se o estilo do lugar pudesse reproduzir a essência do momento. E, na verdade, não tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, sim, o estilo do ambiente, ele vai influenciar muito em como que a gente se sente no ambiente, mas é importante de a gente pensar que tem características de decoração que vão ser mais propícias para um espaço onde a gente passa pouco tempo, onde que não tem problema a gente sentir mais essa coisa de decoração carregada, e tem tipos de decoração que vão ser mais propícios pra gente passar mais tempo no espaço, pra gente relaxar. Então é importante que a gente entenda que não é todo tipo de estilo e de decoração
que vai se adaptar a todos os nossos momentos de vida. E aí precisa tomar muito cuidado para que tu não pegue algo que seja intrínseco de um momento e queira reproduzir na tua casa como se aquilo fosse trazer a sensação daquele momento, que na verdade muitas vezes tem mais a ver com as pessoas que tu tá ali, né? Ou enfim, muitas vezes aquela decoração, aquele estilo daquele ambiente é muito propício para aquele espaço, né? Para aquele ambiente, para aquela proposta em específico. Mas não é propício para perdurar por muito tempo, como se fosse a tua casa, por exemplo. E bom, acho que era isso que eu queria falar sobre estilo. No final deu um vídeo bom, né? Acho que deu pra eu expor aqui o que eu penso sobre isso. Então eu espero que tu tenha gostado, que tenha sido um vídeo realmente útil pra ti. Já me conta aqui nos comentários, inclusive, qual que é o tipo de decoração que tu mais gosta, eu vou adorar saber. E se tu ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo. Já começa a me seguir, me acompanhar, porque eu compartilho conteúdo de arquitetura todos os dias. Eu vou adorar te ter lá me acompanhando também. E até semana que vem pro nosso cafezinho.